Então daqui a pouco a gente começa, tá bom? Vamos esperar o pessoal chegar. Fred, você estava comentando sobre Veneza no começo da pandemia, ou lá quando a pandemia estava fechando um planeta, as águas de Veneza ficaram cristalinas. Eu Que lembro, né? incrível aquilo, Eu né? lembro, parecia até peixe lá. Aham, Ficou bonito. Eu cristalinas. lembro disso, é. Momento histórico da história É, de Veneza. paz, né? Silêncio, Paz, é, limpeza, né? Menos poluição, né? Então, para a limpeza. população foi uma mudança positiva, né? Foi uma mudança. Claro, para os comerciantes também fazem parte do território foi falência, né? Verdade. Os comerciantes é a falência. É. Agora, por exemplo, você viu com essa variante nova, essa variante abençoada, né, lá da África do Sul, as ações das empresas aéreas foram lá embaixo. Pois é, incrível, né? É. Impressionante. Provavelmente essa variação, essa mutação, ela está dentro da cobertura das vacinas, né? As vacinas são muito eficientes, né? Elas são muito eficientes. Provavelmente quem está vacinado está protegido, é simples. É 0-1. Exato, Quem não está exato. vacinado, quem é negacionista, tipo os europeus, né? Você tem lá na Europa um monte de gente que não quer tomar vacina. Aí a pessoa vai ficar Incrível isso. doente, né? Paciência. É, exato. Ela optou por isso, né? É uma opção. Isso É, mesmo, ela fez a opção. porque a vacina não é obrigatória, né? Deveria ser. Exato. Deveria ser. É É, verdade. É verdade. É incrível isso, viu? é, é incrível. Os alemães, os europeus têm acesso rápido, fácil à É, vacina e optem, não vou vacinar. Eu acredito em vida alienígena, eu acredito, né, no Deus Thor, né, eu acredito. Né, o povo é louco, né? Eu acredito nos deuses egípcios, né, nas divindades egípcias. impressionante. Elas vão me proteger, né? É difícil até de comentar. Como pode, É, né? um continente rico, países ricos, né? Países ricos, considerados primeiríssimo mundo, né? É. Ok, então, pessoal, sorry, só um minuto, tá chegando gente ainda. Ok, gente, todo mundo me ouve bem? Podemos retomar? Então, gente, retomando aqui, né? A discussão sobre autenticidade. Hoje, inclusive, é a partir da leitura de vocês, né? Vocês já leram os textos, já fizeram a síntese, né? Ou estão fazendo a síntese da aula e a síntese dos textos. Então a ideia é ouvir vocês, né? Ouvir as questões, né, do Daniel, do Marcos, da Lisli, do Alisson, do Vídeo, da Gabriele e do João Paulo, né, sobre esse tema, né? Então eu vou ler aqui uma parte aqui das minhas anotações para puxar a participação de vocês, né? Para vocês ajudarem a construir o conteúdo da aula, né? Porque hoje a discussão é a partir da síntese e leitura de vocês. Então, o estudo da autenticidade no turismo, né? Porque na verdade esse conceito é usado na arquitetura, usado em vários, na administração, em várias abordagens, né? Científicas, vários campos de conhecimento, né? Não é só no turismo. Então, o estudo da autenticidade em turismo pode contemplar diversos recortes. Então, isso é importante, né? Recortes, entre os quais o padrão de interação entre turistas e visitados, residentes locais, nativos, né? E os intermediários do turismo, né? Através da análise de como a cultura e as tradições locais são apreendidas e consumidas pelo turista, né? Assim como de qual forma elas são reformuladas e apropriadas pela comunidade local, a partir do contato entre os três elementos. Então, como que o turista se apropria da cultura local, como que a população local
reformula a sua cultura, o seu modo de vida a partir dessa interação com o turista, né? E como que as empresas interferem nessa dinâmica. Se elas aumentam, facilitam a interação, a troca cultural, ou se elas isolam, se elas colocam o turista naquela bolha, né? Naquela bolha turística, né? Esse é um recorte. Outro recorte. Os principais impactos, né, sociais, econômicos e culturais gerados pelo turismo no território visitado, no território receptor, né? Por exemplo, através de análise de como mudanças na organização econômica local provocam alterações na estrutura social, cultural, né, do território. A qualidade e o tipo de atração cultural apresentado ao turista, né? Seja avaliando a qualidade da atração turística por si só, seja comparando com elementos culturais locais ainda não apropriados pelo consumo turístico. Aquele exemplo do Alisson, né? Então você vai nos lugares, nos roteiros tradicionais, nos roteiros convencionais daquele território, vê aqueles cartões postais, vê onde o fluxo turístico está concentrado, e você também, o turista pode ter autonomia, pode ter motivação, desejo de se deslocar por partes do território que não são turísticas, para ver como que a população vive, para ver locais que são interessantes, que tem, né, pode ter interesse cultural, pode ter interesse festa, pode ter uma festa, uma feirinha, né, uma feira de artesanato, pode ter uma interação com a população local, uma beleza, uma paisagem, né, que o turista vai lá ver, e que não faz parte do roteiro turístico convencional, clássico, rígido, né, definido pela indústria, definido por esses intermediários do turismo, né, que são as agências, os hotéis, as empresas, né, que atendem o turismo de massa. Então, conhecer espaços locais não apropriados pelo consumo turístico, pelo fluxo turístico de massa, né? O próprio turista, como a gente já chamou atenção, né, avaliando sua motivação da viagem, a sua expectativa pré-viagem, né, durante a experiência turística e pós-viagem. Então são 3 momentos também, a gente pode ficar só com o turista. A gente pode comparar a experiência do turista lá em Mato Grosso, né? Ele foi em duas cidades diferentes, né? Teve 2 experiências diferentes, vai comparar a autenticidade. Ah, não, a empresa que eu fiz, o território que eu conheci, muito mais autêntico do que o primeiro. Por esses motivos, né? O tempo que eu fiquei, a forma com que eu pude apreciar e conhecer aquela cultura, aquele ambiente, aquele território, né? Foi com mais calma, foi com menos gente, foi um grupo menor. A gente pôde conversar com pessoas que vivem lá, pôde ouvir sobre o período de queimada, que é um período que faz parte do... Eu acho que tá travando. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Ah, aqui tá falando que a conexão tá instável. Tá travando. Deixa eu mexer aqui no computador. Eu vou fazer uma macumba aqui. Vou fazer uma macumba pra ver se melhora. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui, só um minutinho. Oi, gente, melhorou ou não? Parece que melhorou agora. Melhorou? Eu vou tirar o sinal do meu celular também. Vou deixar meu celular no 4G também. Tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo. Então, voltando aqui, né? Agora voltou a travar. Então, vocês estão ouvindo? Hein, gente? Ô, João, tá ouvindo? Ah, então tá bom. Melhor e pior, melhor. É igual o Brasil, né? Nunca melhora, né? Só trava. Então o próprio turista, né, como a gente já discutiu, né, avaliando a sua motivação, a sua capacidade de fazer uma autocrítica da sua experiência, né, né, de acordo com as suas expectativas, né, de acordo com a interação que ele tem em loco, então pré, durante a experiência e pós a experiência, né. Então a capacidade do turista tem de interpretar, né,
experiência que ele tem no destino e fazer uma crítica disso e comparar com outras experiências, né? Então isso é um ponto importante. Hein, gente? Ou pode ser o próprio destino turístico, como a Luísa chamou atenção, né? Então, incluindo, né, as atrações, seus ambientes natural e construído, né? A forma como ele é moldado para o turismo, ou seja, como que o próprio ambiente turístico, o próprio destino turístico, cria, define, estabelece, né, uma forma de apropriação da experiência, né? Como que ele, se ele é mais rígido, se ele permite mais autonomia do turista, se ele é muito fechado em roteiros, né, rígidos, se ele permite uma abertura para uma interação para o turista sair daquele espaço, daquele território do parque, do resort, para conhecer a comunidade local, o território local, né? Então, o próprio destino turístico, né, as próprias atrações são também objeto de investigação, esse recorte. Né? Então, é igual alguém falou, né? Eu não lembro quem falou assim, então, acho que foi o Marcos, né? Então não tem uma resposta certa, professor? Não, não tem uma resposta certa. Mas você tem que fazer esse recorte, você tem que fundamentar, né, esse recorte. Você tem que apresentar conceitos e ferramentas de análise e exemplos, né, de uma forma desenvolvida. Né? Aí você tem uma resposta coerente e desenvolvida. Então não é uma questão de múltipla escolha que você marcar a letra A ou a letra B. É você ser capaz de fazer esse recorte e se apropriar dessa discussão a partir ou do turista, né, do que é autenticidade para o turista, o que não é, o que é inautêntico para o turista, ou o que é autenticidade a partir da população, da percepção da população visitada, né, da população receptora, ou a partir da dinâmica das empresas, como que a experiência turística é organizada, o tempo de chegada, o tempo de permanência, o tempo de saída, né? Se reproduz a lógica do trabalho naquela experiência, né? De lazer e de tempo livre. E, gente, mas pode falar, pode trazer suas dúvidas, suas críticas, né? Suas questões em relação a esse tema, né? Porque hoje a gente encerra essa discussão. Fale agora ou cale-se, não é isso? Então, porque a próxima aula já é turismofobia, depois a gente tem a segunda aula de turismofobia, depois tem o recesso. Aí vai todo mundo pro Natal, pro Ano Novo, né? Viajar pra África do Sul, onde tem a nova variante, ficar preso lá. Você viu como que a vida do turista não é fácil, né? Você viu que tem um monte de turista preso lá na África do Sul, né? Sem previsão de turista europeu, né? Norte-americano, brasileiro. Então você acha que a vida do turista é fácil, o turista vive no mundo da lua, né? O turista é alienado. Não, na verdade o turista está sujeito a essas contingências, a essas restrições, né? Então isso é interessante ver. Tem um monte de gente presa lá, né? Vai fazer quarentena lá. E o custo disso é alto, né? Não é barato, né? Imagina, o turista se programou, agora ele vai ter um custo, né? Não previsto, enorme, né? Professor, eu só colaborando um pouquinho com a aula que cheguei agora, Pode falar, ué. eu estava assistindo aquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, acho que até reprisado, e passou uma agência de turismo que vende, eu lembrei da aula, né, autenticidade e tal, ele vende um roteiro diferente, ele vende um roteiro sobre a origem não, né, sobre os negros em São Paulo. E aí entrevista com A história, né? Isso, o processo histórico, né? essa história dos negros em São Paulo, coisa que Da nunca tinha. escravidão e Falou tal. assim, tinha uma procura, tinha uma demanda e a gente bolou e hoje é sucesso, tal. Né? Ele fala do bairro da Liberdade, que hoje Super também é uma turístico. cultura orientais, mas É super antigamente turístico. era Eu fui muito. lá. A última viagem que eu fiz lá no Bairro da Liberdade. Foi muito legal. Não. Mas é aquele Justamente programa essa de vivência turista. dos Eu fiz aquele negros. programa de turistão, né? Você vai lá comer, você vai lá ver a paisagem, ver a arquitetura, né? Mas, Pois é, mas ele já aponta, ele vai com guia, né? E ele aponta outro ponto de vista, né? Porque lá o bairro se chama Bairro da Liberdade por causa dos negros que foram libertos, né? Os negros
alforriados, livres, iam para esse bairro morar, né? Se isolavam. Por isso que chama bairro da Ah, Liberdade. é? Eu não sabia, tá vendo? Turista é Eu também ignorante não mesmo, né? sabia. Turista é Não, é porque ignorante, velho. hoje é um bairro dominado pelos orientais, né? Bairro de É, japonês, não sei o é. quê. Eu Mas até li sobre o bairro, eu vi sobre a história da imigração japonesa para o Brasil, né? O Brasil tem a segunda população de japoneses do mundo, você sabe, né? Se o Japão desaparecer por causa da China, se a China destruir o Japão, os japoneses vão continuar no Brasil. Eles podem até voltar para lá e colonizar o próprio território, né? É a segunda população do mundo é no Brasil, em São Paulo. é muito forte, né? Pelo menos, então, mas pelo menos foi isso que ele explicou, né? Que tem muito desse nome é por causa disso. Ele mostrou uma capela e tudo, e aí eu lembrei dessa autenticidade. Eu acho que a autenticidade está mais no turista do que na cidade, do que no Do que no receptor. destino, né? O turista tá aí, o Alisson aí. Quem, né, foi para o Irã, foi para Afeganistão, lugares que não são turísticos, né? Não, tem fluxo turístico para lá, né? Tem, né? Claro, ele Tem, foi porque tem tem. um, É. Mas claro né? que não é igual a Disney, né? Não é igual Miami, né? Você vai ao Oriente Médio, você vai ali pro Egito e tal. Você não vai para o Afeganistão. O que eu vou cheirar no Afeganistão? É. Né? Então a autenticidade eu acho que está mais no turista em querer se interessar por essas coisas diferentes. Igual você foi no bairro da Liberdade, mas não viu esse ponto de Não, vista. não sabia. Eu fui lá. Gostei, avaliei a experiência como uma experiência muito rica, muito interessante, né? É, mas meu nível de autenticidade é zero, desse tamanho, né? Mas Mas enfim, é, se for colaborar e um aí a pouco. gente tem também que ser generoso com o turista, né? Porque o turista ele tem uma trajetória, né? De experiências. Então eu vou voltar lá. Não é isso? Aí eu vou voltar, vou buscar outros, vou buscar um guia, vou buscar outras formas de me apropriar daquele território, daquela visita, né? Vou me informar mais antes, porque eu já fui, então agora eu quero me informar mais, né? Então a gente tem que. Você não pode esperar que o turista esgote o território com uma ida. É impossível isso, tá? É impossível. Ninguém conhece Nova York, São Paulo, visitando a cidade durante 5 dias, né? Você tem que voltar no território várias vezes, né? E o mesmo lugar pode ter diferentes pontos de vista, né? Hoje é um bairro oriental. Se você procurar um É, guia oriental, talvez ele é, fala mais da história oriental naquele bairro. Se você procurar essa gente que eu tô sim, falando sim, nacional, sim, talvez ele sim. fale outro ponto de É. vista. Então, E São Paulo é uma cidade tão complexa, né, que uma vez eu fui a trabalho lá e eu fui comer num bar judeu. Eu não sabia que tinha um bar judeu lá. Eles me falaram, tem um monte de restaurante judeu e tal. Aí eu fui lá com uns colegas lá paulistas. E aí do lado tinha um bairro de boliviano, que não é um bairro turístico, você sabe, né? Boliviano é aquela mão de obra pouco especializada que vai trabalhar no setor de confecção, de roupa, né? Vai trabalhar para essas Zara, Riachuelo, eles são super explorados, né? Então eles produzem muito para essas redes de fast fashion. Depois tem um bairro de nigerianos também me falaram. Então você pode circular em São Paulo, né? Você pode ir num bairro mais, assim, eu não sabia, né? Um bairro de características ou de ocupação histórica de judeus, né? O bairro da Liberdade, o bairro de nigerianos, o bairro de bolivianos, haitianos também, né? Então você vai circulando, olha, você vai querendo ter referências da história da cidade, né? Que é uma cidade muito rica, né? Muito complexa, né? Ao contrário de Belo Horizonte, que só tem gente do interior. Então, viu, gente? Se vocês quiserem conhecer o pessoal da roça, vocês podem vir para a capital, porque tá todo mundo aqui, né? Todo mundo vem para a capital, para captar. Né? Em São Paulo não. São Paulo tem esses territórios, né? Que mudam, né? Que são ocupados por sírios também. Né? Aqui, por exemplo, eu conheci alguns sírios por causa da guerra civil. O meu irmão é músico. E aí ele conheceu, né? Então ele tem um contato com sírios. E aí essas pessoas foram trabalhar no setor de música, de alimentação, né? Vieram tentar a vida aqui em Belo Horizonte por causa da Guerra Civil, né? Que devastou o país, né? O país era um país muito considerado um país estável, né? Um país importante para o território, né? O Irã, a Arábia Saudita, a Síria era um país também que ajudava na política, na mediação, né? Política da região, mas agora o país foi destruído, né? Pela Guerra Civil. Então aqui tem haitianos também, eu já conheci haitianos, porque o Haiti também passou por um desastre, né? Desastre natural, desastre político, econômico, né? Então Belo Horizonte não é tão roça assim, é isso que eu tô chamando a atenção, tá? Eu vi se é pro João Paulo parar de falar mal de Belo Horizonte, porque ele não é daqui, né? Ele fala, pô, aqui é uma roça, não tem ninguém aqui de fora, né? eu sou mais interior ainda, sou do
lá do Mato Grosso, mais interior É ainda. da fronteira. Você é da fronteira, né? Tá doido. Então, gente, mais alguma questão sobre essa discussão, né? Sobre sobre os autores que a gente leu nos textos, né? Esse conceito é um conceito relevante? Vocês acham que ele é útil? Ele é útil mais para o turista ou ele é útil para as empresas? As empresas se apropriam desse conceito e passam a vender experiências, né, mais autênticas, destinos mais autênticos. Como vocês acham que o mercado, né, se apropria desse conceito? Pode falar, gente, agora é com vocês. Luísa, se você falar eu te dou 2 pontos. Fazer igual na quinta série, né? Nossa, agora, fala o que você quiser. Ah, então pode falar. Então pode falar, Luísa. Eu vou falar então um pouco, fugir mais ou menos do assunto, porque foi mais uma dúvida que eu tive em relação ao segundo texto lá sobre o turismo sexual. Que eu não sei se eu estava lendo com raiva e aí não consegui ser imparcial, porque eu realmente não consegui entender aonde está a autenticidade nisso. Tudo bem que ela comenta que quando você busca esse tipo de turismo, você não consegue ir pelos meios convencionais, né? Você não pode ficar num hotel 4 estrelas, 5 estrelas, sei lá. Embora eu saiba que existam alguns hotéis que têm essa área também no turismo sexual. Tem. Aqui em Belo Horizonte eu já fiquei sabendo de pesquisa de hotéis que aqui tem um turismo de negócio, né? Então alguns hotéis recebem mulheres, tem né? até Assim, PUC Rosa, o próprio hotel isso. oferece esse serviço. Esse é um termo conhecido da rede de hotéis, né? Book Rosa, ou seja, eles têm parceria com o mercado sexo, né? Faz parte, Sim, né? aí eu não sei se eu fiquei. Eu falei, gente, não é muito autêntico isso, não. Não sei, pelo menos, se eu tava com raiva, se eu tava. Porque eles começam a descrever as pessoas como. Nossa, como um objeto realmente, sabe? Muitos, os ricos, entre aspas, eles buscam os países mais pobres porque eles satisfazem melhor as necessidades deles. Eu fiquei, gente, não. Comentam sobre o exótico também. De ser autêntico é o ser exótico. Isso. Você é um dos únicos turistas naquele lugar, único diferente naquele lugar. Então as pessoas te olham diferente e você também olha diferente para eles. Então eu acho que estava ligado um pouco esse termo da autenticidade e do exótico. Esse texto esse é um texto difícil mesmo, você tem razão. É um texto escrito por uma antropóloga, né, que chama Adriana Pistelli, uma antropóloga de um grupo de estudos feministas, né, que chama PAGU, lá da Unicamp, da Universidade de Campinas. Então ela está interessada em entender como que o turismo sexual, né, como que ele se apropria do conceito de autenticidade, né, como que os turistas estrangeiros, né, que vão para os destinos que tem muito turismo sexual, né, Tailândia, Vietnã, o Alisson foi no Vietnã, né, não quer dizer que você é um turista sexual, né, Alisson, assim, a gente não pode ser, então a Tailândia, o Vietnã, a Indonésia, o Brasil, né, e vários países da América Latina recebem muitos turistas que têm esse tipo de interesse, né, a gente não tem que ficar com raiva, Luísa, porque a gente está tentando entender isso do ponto de vista da dinâmica do fenômeno, né? Claro que do ponto de vista político a gente tem posicionamento, né? Mas essa autora, né, chamada Adriana Pistelli, ela tem muitos artigos, muita produção, muita pesquisa sobre o turismo sexual. O turismo sexual é um fluxo, demanda né, um fluxo turístico gigantesco no mundo inteiro, né? Assim, não é uma coisa que vai acabar, né? Então quando teve Copa, eu lembro quando teve a Copa do Mundo na África do Sul, depois no Brasil, a discussão era como lidar com as mulheres, né, que vinham para o mercado sexo, né? Porque os turistas procuram o mercado sexo, né? E aí você tem que orientar, você tem que ter política pública de saúde, né? Prevenção de DST, etc, né? Durante a Copa do Mundo, só complementando, Pode falar. durante a Copa do Mundo eu fiquei com um grupo de 4 chilenos. Eles foram jogar lá em Mato Grosso, né? O Chile foi jogar. Bom, fui pelo hotel, pegamos eles, né? No hotel, os 4 e mais algumas outras pessoas, e aí depois os 4 ficou comigo, né? Eu era guia de turismo, sou guia de turismo, fiquei com eles. A primeira coisa que eles falaram depois que saiu da van, depois que despachou a representante do hotel, falou, João, eu quero droga e sexo, mulher. Mercado de sexo,
Quero droga e sexo, só isso. Ah, tá, você quer conhecer? Não. Tanto que no dia seguinte eles exigiram que eu fosse o guia deles. Então, guia, o cara pediu, você arruma. Você foi um bom guia, o que você tá dizendo é isso. Você quer droga? Você foi excelente. Ainda mais no Mato Grosso, né? Fronteira, igual você falou. Uma droga ali, fácil. Sexo, tá? Beleza, levo você no tal lugar. Então, assim, Entendi. isso. E a gente não pode achar que que nós somos vítimas, porque as mulheres olham para eles e vê dinheiro. Ah, dinheiro, vou comprar em dólar. É um mercado, né? É um mercado. A gente chama mercado sexual. Nós, quando vamos para lá, para a Europa, quando vamos para os Estados Unidos, também fazemos isso, a mesma coisa. Nós chegamos lá e queremos. O que brasileiro vai fazer em Amsterdã? Passear, eu fui em Amsterdã, eu, minha mulher e meu filho, a gente passeou lá. A gente passou no Quartier Rouge, né, o bairro vermelho lá, o Red Light District. Nós somos eu fiquei vendo, né, mas eu não... Aí eu falo para Larissa, tratam a gente como objeto. Não, se a gente chegar lá, a gente trata como objeto também. Procura a mesma coisa. Mas o interessante, mas o interessante da discussão aqui, do ponto de vista do conceito da autenticidade, é como que esse imaginário, né, coletivo é construído, né, como que os turistas europeus têm essa visão de que aqui é uma terra, né, da festa, da sexualidade. Aí a Luísa tem razão, né? E o objetivo da pesquisadora, dessa antropóloga, é mostrar como que esse imaginário coletivo foi construído ao longo de séculos, né? Não é uma coisa que você constrói do dia para a noite, né? Dessa hipersexualização. Então a mulher nativa, a mulher africana, a mulher latino-americana, a mulher asiática é hipersexualizada, ela tem esse papel social mais submisso, né? Então o objetivo da autora é discutir isso. E como que isso passa pelo turismo, né? Então esse conceito de autenticidade, ele está associado muitas vezes com o exótico, igual a Luísa chamou atenção, né? Então o exótico é a mulher não branca, né? Isso é uma mulher não europeia. E aí os turistas, claro que isso passa por violência, por exploração, né? Não é um mercado, legalizado, muitas vezes não é um mercado que está isento de violência, de exploração, né? Mas é uma discussão necessária, porque isso atrai muito turista, né? Assim, é uma questão necessária. Então, qual que é o papel? Aí eu pergunto para a Luísa, né? Qual que é o papel das políticas públicas, né? Proibir o mercado sexo? Você não vai conseguir proibir, é impossível. Né? As pessoas são adultas, né? Você proíbe quando é criança, adolescente. Aí é crime, um crime grave, né? Agora, é o quê? Igual na Alemanha, a Alemanha legalizou, né, o mercado sexual, né? As mulheres chamam trabalhadoras do sexo, não fala nem mais prostituta, né? Você fala trabalhadoras do sexo. Então elas têm direito à seguridade social, né? Afastamento por doença, afastamento por acidente, aposentadoria, né? Você tem acesso ao sistema de saúde, né? Você tem a proteção contra a violência, então as mulheres são abordadas, né, para denunciar exploração, violência, né? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é o papel do poder público em relação ao turismo sexual no Rio, por exemplo, né? Ou no Ceará, né? Tem muito turismo sexual no Ceará também, né? Os estudos mostram isso, né? E como lidar com esse imaginário, né, do europeu, do norte-americano sobre a mulher brasileira, né? A mulher não branca, a mulher latino-americana, né? Mas pode falar, gente. Hein, Luísa, pode falar. Nossa, eu tô aqui pensando, tentando... Como que a gente pode resolver isso? Não, você não resolve. Não, primeiro você não vai resolver. Isso não é uma questão de acabar com... Não, mas como é impossível isso. Isso. Como... Da melhor forma possível para ambas as partes. Mas é muito complexo. É muito complexo, E é um mercado grande, né? É um mercado que tem um fluxo grande de homens. E aí é um perfil muito, muito rígido, né? São homens, né? Homens europeus, norte-americanos, né? Mais de 30 anos. São, do ponto de vista das trabalhadoras, né? São mulheres, né? Mulheres com baixa escolaridade, né? Mulheres não brancas, mulheres com baixa renda. Então tem essa assimetria, né, de poder muito grande, né? Isso gera muita violência, gera muita exploração, sem dúvida, né? Não é uma coisa... sensação de domínio mesmo, né? De poder, de ser de poder. Ao outro. Exatamente, assimetria de poder, exatamente. É como se você fosse no açougue, né? Vamos usar uma expressão bem vulgar, né? É como se fosse no açougue comprar, né? Carne, né? Você vai no açougue e compra. Você paga, né?
Mas é assim no mundo inteiro, né? Então tem formas de lidar. Alguns países legalizam, Alemanha, Holanda, né? Tiram as mulheres desse mercado ilegal, né? De maior exploração e colocam no mercado formal, né? Onde tem legislação, né? Outros países deixam no mercado, nos Estados Unidos proíbe, por exemplo, né? O turista pode ser preso, né? Tal. No Mas Brasil, esse tipo de interação pode ser considerado autêntica mesmo? se Por você parte assumir o ponto de vista do turista, pode. Imagina, o cara do morador, não. Eu queria saber dessa pessoa que está é vivenciando o, essa realidade. é o ou se você assumir essa o pessoa que eu ponto quero de vista da ser. mulher também. Olha que interessante, Sim. você entrevistar as mulheres que trabalham no mercado de sexo. Né? Essa é uma pesquisa difícil. É uma pesquisa difícil. Mas é interessante você. Ah, não, os turistas europeus são. Eu prefiro atender os turistas europeus porque eles são mais gentis, né? Tem também uma idealização, né, dos europeus, né? Ah, os homens europeus são mais educados, mais gentis, eles pagam maior, são mais generosos, eles pagam mais, são mais generosos, tal, tal. Então é interessante ouvir as mulheres, ouvir os turistas, né? Ouvir a população local, né? Como que eles veem esse tipo de turismo, né? Mas do ponto de vista da autenticidade, pode ser uma experiência autêntica. Para o turista, sim. E para a mulher? Aí tem que fazer pesquisa. A gente não tem aqui nenhuma resposta pronta sobre isso. Sim. A gente teria que ler a literatura que coleta, que faz pesquisa de campo. Que entrevista as mulheres. Né? Aí, essa autora tem um texto que fala sobre imigração de brasileiras para a Europa. Muitas vezes as brasileiras criam um vínculo, as mulheres estão no mercado sexual, né? E criam um vínculo afetivo. Então elas acabam casando com esses turistas. Então você começa com uma relação que passa pelo mercado, e aí essa relação muda, né? E as mulheres acabam casando e indo morar na Europa. Então você tem um processo de deslocamento, né? De imigração internacional, né? E essa autora, Adriana Pistelli, essa antropóloga, vai lá na Itália, né? Vai lá e entrevista as mulheres lá. Entrevista aqui, né? Sabe? Vai levantando informações e depois ela viaja para a Europa para e entrevistar lá para conhecer como que as mulheres veem a relação, né, de casada, né? Se é um papel social da mulher muito conservador, muito convencional, né? Dona de casa, né? Mãe de família, essas coisas, né? Porque, de certa forma, realmente essa interação, até do turista e dessa mulher, é autêntica, né? Porque não é uma coisa comum do cotidiano, pelo menos na nossa realidade, assim. Não é algo comum que você vai fazer. Não é um destino tradicional, não é uma opção tradicional que você tem, né? Então, aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, dessa autenticidade mesmo, do ponto de vista de cada um. Sim. Mas aí realmente pode ser uma experiência falar mais autêntica. sobre os dois. Mas pode ser uma experiência autêntica, né? Inclusive, muitas dessas integrações viram relacionamento e muitos desses relacionamentos viram casamento, né? E as mulheres migram para a Europa, né? Uma forma de mobilidade. A literatura trata isso até como mobilidade, né? Saem de uma situação de muita vulnerabilidade no seu território, na sua cidade, no seu estado, né? E vão viver na Europa, né? Aí você vai falar assim, mas essas mulheres lá vão reproduzir um papel social muito conservador, muito convencional. Vão ser dona de casa, mãe, né? Mas aqui também no Brasil seria isso também, né? Mas é interessante esse texto. E, gente, se mais alguém tem alguma... Leslie, vamos ouvir as mulheres, né? Como que isso impactou, porque tem um ponto de vista aqui que é diferente, né? Dos homens e das mulheres sobre essa discussão, claro, né? Gabriele, Leslie, vocês leram o texto, né? Vocês têm questões para discutir sobre o texto. Podem falar, pode escrever no chat também. É que eu estou refletindo ainda. Então reflete e fala, não fica só refletindo, não. Reflete. E Gabriele, você está aí? Pode falar, Alisson. Pode falar. Professor, me ouve, professor? Me ouvem? Sim, sim. Eu estava pensando, turismo, a gente pensa em turismo apenas. A gente vai num lugar conhecer as regiões, etc., cultura, culinária. Esse turismo sexual, para mim, acho que nem é turismo. Parece que é uma outra categoria. Não sei se eu poderia chamar de turismo. Por quê? Refletindo aqui, como diz a Leslie. Por quê? Fala mais sobre isso, desenvolve.
pessoa vai simplesmente para isto, ela vai conhecer o quê? Ela não está conhecendo nada. Ela não está nem conhecendo a pessoa, na verdade. Mas se Sei. você pegar o Brasil, por exemplo, essa pesquisa dessa antropóloga, da Adriana Psitella, ela mostra que esses encontros, né, no mercado sexual, muitos viram relacionamento, muitos viram casamento. Sim, E muitos viram imigração, né, para a é Europa. verdade. Então é mais complexo do que isso, não é tão simples É. assim, né? Verdade. Eu me lembro na Tailândia, na Malásia, no Vietnã. É tão chocante ver isso lá, professor. A gente veio falar muito isso. E é lógico, muito isso barato, né? é- A impressão que a gente tem é que é muito barato, que não vale muito, né? Que o corpo feminino vale pouco, né? Já ouvi falar, a gente veio falar muito disso, infelizmente. Mas quando E a que o gente valor vê é o muito nosso, baixo. é muito chocante ver isso lá no Vietnã, na capital, na Tailândia, no sul da Tailândia. As ruas inteiras tomadas de turistas europeus, literalmente, como você falou. E as cafetinas, literalmente, recrutando rapazes para levar para outras mulheres. Vendo isso ao vivo, ao meu lado, eu fiquei muito chocado com E o isso. valor é muito acessível, né, Alisson? É muito Demais, barato, né? demais. Eu achei muito estranho a mulher recrutar homens para outras mulheres. Porque ela é ela vive da É, exploração, né? exatamente. É. É muito perturbador, para mim, É. pelo menos. E é um Foi muito fluxo perturbador. turístico gigante, internacional, né? Gigante. É. Conheci 2 rapazes de Londres, tinham acabado de chegar do aeroporto. Eles estavam literalmente já na Red Light District. No Cartier Rouge. Aqui em Belo Exato. Horizonte a gente chama Baixo Meretrício. Sim, É. sim. É a zona. Mas os caras vão lá pra isso, né? Impressionante, né? Impressionante. Aqui a Gabriela escreveu aqui, ó. O último texto me deixou um pouco confuso e surpresa. Então tá bom, então o texto funcionou. A ideia é essa mesmo. Como diria os alunos, né? Tirar da zona de conforto. Os alunos adoram a expressão, né? Então, confuso e surpresa. Eu não sabia que existia turismo sexual e que alguém procuraria isso. Nossa, existe muito, né? No mundo inteiro. Porque apesar de ser compatível com a ideia de conhecer nativo e ser uma experiência autêntica, simplesmente o ato não parece tão autêntico. Eu fiquei na dúvida. Aí depois ela escreveu indonésio aqui, eu não sei o que significa. Ela escreveu S-A-J-S-H-H, tá? Então parece indonésio, tô brincando. Mas eu não entendi. A ideia é mostrar que esse conceito de autenticidade pode ser apropriado de várias formas, né, pelos turistas, né? A interação com uma mulher nativa, né? Uma mulher de outra cultura, né? De outra etnia, de outra... pode ser uma experiência autêntica, né? Como a Luísa chamou atenção, né? Hein, gente? Quem mais? Daniel. Cadê o Daniel? Hein, Daniel? Pode falar. Marcos Felício. Ô, professor, vou só dar mais Pode falar, uma Luísa. observaçãozinha. Claro. Que nem o Alisson falou, né? O turismo sexual, é surpreendente a gente considerar isso turismo. Mas entra um pouco no conceito lá dos recortes que eu comentei, de tipo, o turismo. Você tem a autenticidade do turismo, que aí você vai para o ecoturismo, para o turismo sexual, tem diversos tipos, né? Então, e que a gente não conhece às vezes, porque realmente a gente está tão focado no turismo, nesse ideal de que turismo é lazer, uma viagem bonitinha, a experiência toda gostosa que você vai para um lugar aprender a história, ver a paisagem, que você esquece que tem esses outros turismos, né? Tem o turismo de negócios, tem o turismo até hospitalar, se eu não me engano, também existe, né? Tem turismo de Você vai lá. saúde, né? Turismo de Isso, saúde é então, uma tem categoria esse- gigante que tem transplante, tem tratamento, tem aborto, tem negócio gigante. E todos Tem esses vacina, tem gente que está fazendo turismo de vacina até hoje, porque não tem acesso à vacina, a pessoa viaja para tomar vacina. E aí todos esses têm a própria autenticidade, né, da atividade em si, não da pessoa, nem do lugar. Só o fato, né, de você estar viajando para um motivo específico, diferente do que a gente imagina, né, diferente do nosso imaginário, já é autêntico. Isso esse campo é um campo muito interessante, né? Professor, Pode falar, Adson. eu particularmente, pode parecer muito estranho para muita gente, eu gosto de visitar cemitérios.
Cemitério de Paris, por exemplo, É, cemitério de Buenos não, mas Aires, esse cemitério de Paris eu fui também, o Père Lachaise, né? Ele é muito interessante. famoso, ele recebe muito turista, você sabe, né? Ué, Ele tem um fluxo turístico. muito. Por quê? Porque tá todo mundo enterrado lá, né? O Jim É. Morrison tá enterrado lá. Exato. O Oscar- Os grandes escritores. Ué. Tá, o Jim Morrison tá, não tá? Agora eu fiquei na Tá. dúvida. É lá que ele tá. É, o lá Oscar mesmo. Wilde também, que é um escritor muito importante da literatura inglesa. O Allan Kardec, tá? Que é Exatamente. criador do espiritismo. Eu gosto muito de visitar. Não é que eu gosto, eu acho interessante. Eu também acho, eu visitei lá, Eu achei, Em eu Florença, visitei. eu fui. Em Florença, em Nova York também, muitos escritores. Eu fui em São Paulo também, em São Paulo tá lá o É Mário, verdade. o Mário de Andrade, o Consolação. Cemitério da Consolação, é. Consolação, Então o Mário de Andrade, tá. Lá tem aquele mausoléu daquela família, a família do Supla, do Eduardo do Matarazzo? Matarazzo. Matarazzo, É um palácio, você sabe, né? Ou seja, palácio. até isso os ricos, os milionários são diferentes, né? A gente é enterrado num buraco, eles são enterrados num palácio. Aí vem arquiteto italiano, né? Todas as pedras, toda a arte em escultura veio da Itália. Nada foi feito em São Paulo. Então é um negócio de 3 andares. Então se você é um Matarazzo, com certeza você vai pro céu. Eu tenho certeza que você vai direto pro céu, porque o negócio é magnífico. Entendeu? É uma distinção enorme, né? Você se enterrado num lugar daquele e enterrado num cemitério público, né? Verdade. Mas é um turismo também diferente, né? Mas é um turismo também consolidado. Tem um fluxo turístico já, né? É verdade. O dia que eu fui, tinha um guia, né? O guia recebeu a gente, né? Tinha um grupo pequeno, era um grupo pequenininho de turistas, mas tinha um guia, ele te contava todos os casos, né? Da história da cidade, dos arquitetos que trabalharam, dos artistas, né? Que trabalharam, os escultores, né? Que trabalharam, porque lá tem muita obra de arte, né? Sim. O cemitério do Bonfim, BH, tem muita coisa interessante também. Tem visitação também, tem. Muita gente tá lá. Eu acho muito interessante esse turismo diferenciado, igual a Luísa falou. Mas é interessante, sim. Você vê os mortos, né? Às vezes ver os mortos é mais interessante do que ver os vivos, né? Porque tem a história da cidade, né? A história, a arquitetura. Verdade. Agora eu vou ler que o Daniel escreveu aqui, ó. Eu já tinha ouvido falar sobre turismo sexual. Mas na época eu tinha entendido como sendo um jeito diferente de tráfico sexual. Não é. Não é tráfico sexual, né? Não sabia que era considerado realmente... É considerado. Tem uma produção muito grande sobre turismo sexual, né? Uma produção brasileira e internacional. Isso realmente é meio chocante descobrir, né? Mesmo que seja de certa forma autêntico. Eu não consigo achar isso no turismo. Mas sim. Aí a gente tem que ler mais, né, gente? A gente não pode ficar refém do nosso senso comum, né? A gente não sabe nada. Se eu perguntar para vocês aqui sobre o turismo em aldeia indígena. Alguém aqui sabe sobre turismo em aldeia indígena? Talvez o João saiba. Mas eu não sei nada, né? Aí isso é positivo, é negativo? Quais os impactos que tem? A gente tem que estudar, a gente tem que se informar, né? Esse turismo é legítimo, né? Turismo de favela, por exemplo. Tem muita gente que tem preconceito com turismo de favela, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos. Vocês já viram o vídeo do Porta dos Fundos? Sobre zoológicos de pobre? É tipo assim, zoológico de pobre. Aí você põe lá os turistas, aí você põe eles numa picape, um jeep, né? E dá uma volta na favela. E vê como os pobres vivem, não é isso? Então, o vídeo do Porta dos Fundos é uma caricatura, né? É uma piada, é um humor, né? Mas o turismo de realidade, o turismo de favela, não é só isso. É muito mais do que isso, muito mais complexo do que isso, né? Então a gente tem que reconhecer o nosso senso comum, reconhecer a nossa ignorância sobre o tema e ler, se informar, né? Que é um tema complexo, né? Um tema rico, né? E não tem um discurso moralista, né? Olha, as pessoas que trabalham no mercado de sexo são exploradas, sofrem violência, mas claro, tem níveis diferentes, né? As pessoas são adultas, as pessoas estão no mercado que é formalizado, né? Em alguns países, no caso dos países europeus, né? Mas você não vai tentar mudar o mundo, salvar as mulheres, né? Quando você vai ver o discurso das mulheres que estão no mercado de sexo sobre as feministas, o discurso é péssimo. Não, a gente não quer as pessoas não querem ser salvas, as pessoas querem ter direitos, querem ter um trabalho com menos exploração, menos violência, né? Então é interessante ouvir também as mulheres que trabalham no mercado sexual, né? E não infantilizá-las, né? Não falar que são todas... Pode falar, Luísa. Não, pode terminar de falar aí, que é sobre um outro assunto. Não, eu já terminei, pode falar. Sim. Sobre o indígena, o turismo aí nas aldeias, né, que você comentou, eu tenho uma experiência muito específica que foi
uma visita que a gente fez com a escola na tribo dos Pataxós. Quantos anos E você aí, tinha? Quantos anos você tinha? Deixa eu só ver a sua capacidade de fazer uma crítica da eu era experiência. bem pequena, porque na Aí, verdade foi minha mãe que fez sim, a visita e eu fui junto. sim. Hoje pode ser diferente a sua capacidade de Sim, crítica sobre eu aquela tinha uns experiência, né? Eu 11 nunca anos, mais fui. ou menos. Eu nunca fui, não conheço. Aí uma das meninas comentou com uma das índias lá, falando: Nossa, sua vida é muito bacana, muito boa, eu queria largar minha vida e vir morar aqui com você. E aí a menina virou e falou assim: Você gostaria que eu chegasse na sua casa e falasse que legal a sua vida, eu vou morar aqui com você? Aí eu fiquei tipo: Ok, realmente a gente tem que entender o outro como, não como Exótico, não atratismo, como né? exótico, né? É uma realidade, é É uma um modo vida. de vida, né? É um modo de vida próprio, Sim, né? realmente seria bem chato uma pessoa chegar pra mim: Nossa, adorei o jeito que você vive, o jeito que você veste, come, vou morar aqui na sua casa. É, isso é invasivo, né? Morar na sua casa já é pesado, né? Mas ela tá falando do modo de vida, né? Ela não tá falando que ia morar na casa da pessoa, né? Não, mas é porque a menina comentou: Ai, vou largar minhas coisas e vir morar aqui. Mas é só um desejo, não é real, né? A pessoa, ah, que Sim. legal, tal, né? É como tem gente que vai no Nepal, né? O Alisson, não sei se o Alisson foi no Nepal, só pra arrasar a turma aqui, né? Ele foi e tal, foi nesse Já país, viajou o mundo, né? foi na Índia. Então o modo de vida é completamente diferente. Você pode ser afetado por aquele modo de vida e mudar, né? Olha, eu gostaria de ter essa vida aqui. É uma vida mais contemplativa, é uma vida menos produtiva, né? Você não fica 8 horas, 10 horas no trabalho, 12 horas no trabalho, né? Então, eu não sei se vocês viram, mas tem muita discussão sobre o mercado de trabalho norte-americano, que o mercado de trabalho norte-americano está perdendo força de trabalho, porque as pessoas não estão topando mais trabalhar 10, 12 horas por dia. Então a pandemia mudou a percepção que os trabalhadores jovens, né, aqui a gente está falando de um público jovem, né, de 20, 25, 30 anos, as pessoas não topam mais aquela vida muito estressante, né, muito cara também, né, morar em Nova York, morar nesses centros urbanos, que o custo de vida é altíssimo, então as pessoas estão indo para o interior dos Estados Unidos, às vezes a pessoa tem uma formação nessas grandes universidades americanas, né, Harvard, essas universidades de elite, e abandonam o trabalho, porque a Covid, né, a pandemia, o isolamento, a morte, né, de milhões, milhares de pessoas, né, trouxe uma mudança de vida para as pessoas. Olha, eu quero trabalhar 12 horas por dia para pagar aluguel e viver aqui, eu quero viver no interior, né, eu quero viver com menos dinheiro, né. Então é interessante isso, né, como que o modo de vida pode ser alterado por essas, né. Não, mas eu entendo um pouco que você pode se sentir meio objetificado, né? Com Sim, esse sim, ideal que todo mundo vai pra lá e não vê o você, vê só o o. modo de vida, né, idealiza também, romantiza, né, Sim. é, porque né, o acesso a serviços né, numa aldeia é difícil, né? Saúde, né, vacinação, etc. Né? A hierarquia é muito rígida, né? Você vai viver numa tribo indígena, o homem manda na mulher, né? Você tem uma hierarquia muito rígida entre pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, entre homens e mulheres, né? Viver numa sociedade convencional, essa hierarquia pode ser menor, ou você pode, algumas sociedades têm até um certo nível de igualdade, né, entre homens e mulheres, né? Hein, gente? Mais algum ponto que vocês querem chamar a atenção? Alguma dúvida? Professor Ovidio, tá Ouve, ouvindo? tô ouvindo, pode falar. Fazendo uma reflexão aqui, pegando a experiência do João Paulo aí, que era um evento de Copa do Mundo, né? E a pessoa foi lá para fazer turismo Não, ele sexual. não foi lá só pra isso, né, João? Imagina que ele foi lá pra várias coisas. É, Conheceu o Pantanal, isso. conheceu as mulheres, conheceu o futebol, né? Foi para ver o jogo e aproveitou e fez É, isso tem a ver com o turismo perfil sexual. também de turista, né? São homens, jovens, né? Isso. Mas o que eu estava querendo ver se está certo, e até que eu vou abordar na síntese desse texto, é que a mesma experiência ela pode ser autêntica no momento e pode não ser autêntica em outro. Exemplo, né? Esse caso do evento de Copa do Mundo. Então você imagina que todo mundo vai lá para ver o jogo da Copa do Mundo. Sim, pra Mas ver o o seu cara quis país ter uma jogar. experiência diferente e foi fazer uso do turismo sexual e droga. E
essa mesma experiência de turismo sexual e droga, quando você vai para Amsterdã, aí já passa a ser uma coisa que não é autêntica, é uma coisa que é normal para todo mundo. Se a gente pode encarar isso para... Em Amsterdã passa a ser inautêntica, você perguntou? É isso? Isso. Não, não sei. A gente tem que pensar com os turistas, né? Quando eu fui em Amsterdã, a impressão que eu tive, né, andando lá, né, com minha mulher, meu filho e tal, meu filho perguntando, por que essas mulheres são peladas? Eu, não, então não, tal. Aí eu voltava lá, então sim, pai, eu tô vendo, pai. Aí a impressão que eu tenho é que é muito padronizado, né, que as pessoas vão lá e não tem aquele choque, né, você vê o mercado sexual, você vê o mercado de drogas, mas é muito padronizado. Mas aí a gente tem que ver os turistas, né? Que tipo de experiência que eles têm, como que eles avaliam a expectativa. A gente pode fazer esse recorte do ponto de vista teórico só pelo turista. Eu ouvi a expectativa dele, a motivação, a experiência durante o in loco e após a experiência, né? Então a gente tem que ouvir os turistas, tem que perguntar, né, para os turistas, né? Ah, tá. Então você fala que vai depender muito da visão do turista. Esse é recorte. Porque para mim era o seguinte, vamos supor, você vai para Orlando e você vai na Disney. Então, quer dizer, é uma coisa muito normal. Agora você vai para Orlando e procura ver a arquitetura de Orlando, aí já para mim já seria uma experiência autêntica. Sim, você pode tomar. Esse recorte é o recorte do destino, das características do destino. Você pode tomar como um destino mais padronizado e um destino mais elitizado, mais complexo, né, do que ir para um parque e ver arquitetura, ver mistura de, sei lá, arquitetura francesa, arquitetura norte-americana, tal. Esse é um recorte possível. Esse é um recorte possível. Feito, né? Pode. Tá, legal. Hein, gente, aqui tá falando falta 10 minutos para terminar a chamada. Então, daqui 5 minutos a gente encerra, tá bom? Então, mais alguma questão? Vocês querem discutir? Marcos Felício? Gabriele? O Alisson, né? O João? Professor, Pode falar, Marcos. eu tinha que sair, então eu não sei se você tinha explicado, alguém tinha perguntado, uma coisa assim. Mas nos slides, né, e no primeiro texto, eles falam que eu esqueci o nome dele, o Bernstein, é uma coisa assim, não é? Isso, Bernstein. Ele tem 4, ele fala que a característica do pseudo-eventos são 4, né? Os últimos 2, eu não tinha entendido como... E depois até colocou nos slides a explicação de aniversário do hotel. Quando o hotel cria, quando um hotel, um atrativo turístico cria uma espécie de ele celebra a sua tradição, entendeu? Você cria uma tradição, né? Isso é fake também, isso é artificial. Mas o turista vai entender aquilo como algo autêntico, algo legítimo, né? Então você cria que um hotel tem 100 anos. Né? Pode ser uma coisa arbitrária, pode não ter exatamente 100 anos, né? Aí você faz festas, você faz comemorações, você transforma aquele evento que é um evento ordinário num evento extraordinário, né? Você espetaculariza, é isso que ele está chamando a atenção. Que a indústria faz isso, né? Então você vai numa praia e você fala, a publicidade vai falar que essa praia é uma praia virgem, uma praia que recebe poucos turistas, na verdade não é nada, né? Então, que a indústria também se aproveita desse conceito de autenticidade para tentar vender mais, né? É isso. Então meio que disfarça. Não, ela cria, é artificial, né? Ah, tá. Cria só para se tornar interessante, para chamar mais atenção. Autêntico, Mas um ponto que eu queria chamar a atenção, que está nesse texto sobre o turismo sexual, é a ideia do risco. É como que o momento de lazer, de ócio, de criatividade, né, que é esse período tão pequeno que as pessoas têm ao longo do ano, o turista pode assumir risco. Então, quando a gente vê, quando a gente estuda um turismo específico, turismo sobre consumo de drogas, por exemplo, ou turismo no mercado sexual, às vezes isso parece chocante, ou parece que vai contra o nosso senso comum e tal. Mas a ideia do risco é importante, né? Então, por exemplo, esse turismo, por exemplo, de aventura radical, por exemplo, eu nunca fiz, tenho pavor disso. Mas tem gente que topa fazer isso. Então tem gente que vai para o Himalaia, vai para o K9, eu não sei nem onde é o K9. Se é como chama aquele país perto do Afeganistão? Faz fronteira, né? Que nasceu da Índia, nasceu da separação da Índia. Paquistão. Eu acho que é lá. Então as pessoas topam fazer esse tipo de turismo, né, que subir, fazer escalada, tal, e de vez em quando elas morrem, não é isso? Então o risco
que o turista assume, aí tem turismo de cachoeira, tem turismo de drogas e cachoeira, ou seja, o cara, né, bebe muito, droga legal que eu tô falando, né, e vai pular na cachoeira. Tem turismo, tem gente que vai fazer selfie, você já viu um selfie cai num despenhadeiro? Então o turista muitas vezes ele assume riscos, né, nesses esportes radicais, né, ou esporte de velocidade, tipo esquiar, né, aí você vai ter um trauma, né, ou você pula na cachoeira, tem um trauma e morre, um traumatismo, né. Então, essa característica do turismo é interessante, né? Esse risco que os turistas propõem, né? Que o turista assume, né? Então, é muito comum isso nesse turismo de montanha, né? De escalada, né? Que muitas vezes o turista morre. O risco é maior do que o consumo de drogas, por exemplo, né? Por exemplo, agora está tendo muito estudo sobre turismo nesses estados norte-americanos que legalizaram, né? O consumo a produção, venda e consumo de maconha, né? Que é a Califórnia, Colorado e o estado de Washington, ou seja, na costa oeste americana, né? Mais pro oeste. Então está tendo um fluxo turístico enorme sobre isso, né? Muitas vezes não causa nenhum dano, assim. O turista vai lá, consome droga e tal, mas é um risco muito menor do que o risco assumido em outras atividades turísticas, né? É só isso que eu queria chamar a atenção, né? Por exemplo, nadar em Pernambuco. Tem turista que topa, turista paulista, né? Turista que entra naquelas praias de Pernambuco que é proibido entrar na praia, porque aí o turista vai lá e o tubarão vai lá e morde, arranca metade da perna dele, né? Professor, tem uma coisa assim, não sei se você pode falar. Eu acho que hoje a indústria está procurando Explorar. voltar à origem desse turismo, né? Eu acho que a indústria hoje está procurando fugir do turismo de massa, né? Mesmo não conseguindo, né? Sim, sim. Eu acho que a indústria está tentando recriar. A indústria recria produtos, né? Claro, ela está o tempo todo vendendo produtos Esse é novos, meu né? produto e tal. É. Mas hoje a gente vê a indústria tentando fugir do turismo de massa. Ela quer se descaracterizar de um turismo de massa, Ela quer assim. Então, oferecer um produto mais autêntico, mais novo, né? tá procurando oferecer experiências do É. que só Do que só o consumo. resort. É. Vai ter para tudo, né? Mas eu acho que eu acho que boa parte da indústria está tentando voltar a essa origem, né? Buscar a autenticidade, assim, né? Tô errado? Ou essa percepção é correta? Não, tá certo, é isso mesmo, né? Mas aí, você quer discutir algum exemplo específico? Ô, gente, vamos só encerrar, porque daqui a 4 minutos cai. Senão vocês vão achar que é culpa da minha internet. Tudo é culpa da minha internet também. Não, não é não. Então daqui a 4 minutos encerra essa segunda parte. E aí a gente faz um intervalo, toma um café, vê os gols do Galo, que é importante sempre dar uma atualizada, né? Porque é muito bonito, né? Ver os gols do Galo. Ver o Flamengo perdendo também, que é legal, os flamenguistas chorando, né? E aí a gente volta 10h20, tá bom? Daqui 10 minutinhos, pode ser? Aí a gente vê se tem alguma dúvida. Se não tiver alguma dúvida, eu discuto com vocês o trabalho intermediário. O trabalho intermediário vocês têm que entregar logo depois do recesso, logo no início de janeiro, né? Tá bom? Então a gente volta daqui a pouco, eu coloco o link lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beleza. Então até mais então. Tchau.